No silêncio traiçoeiro das águas, uma fera espreita. Seu corpo, uma armadura viva, desliza pela corrente sem emitir um único ruído. Seus olhos espreitam, apenas a superfície de sua cabeça visível, imóvel como um tronco à deriva. Mas, em um instante, a ilusão se desfaz e o caos se instala. Com uma explosão de poder, a fera se projeta para fora da água, sua mandíbula se fechando com uma força brutal, estalando ossos e selando o destino de sua vítima. Um gnu, uma zebra, talvez um impala. Seja qual for a presa, não há escapatória. O crocodilo do Nilo, uma relíquia pré-histórica, ataca com a precisão de um assassino que aperfeiçoou sua técnica por mais de 200 milhões de anos. Na savana africana, os leões podem ser chamados de reis, mas nas águas escuras dos rios e pântanos, os crocodilos reinam supremos, sem piedade, sem hesitação, apenas puro instinto de sobrevivência. Hoje mergulharemos nas profundezas desse predador implacável, explorando sua anatomia, suas táticas de caça, sua vida social e as lutas pela sobrevivência em um ambiente selvagem e impiedoso. Crocodilos do Nilo, assassinos perfeitos da natureza. Se existe um verdadeiro veterano da Terra, esse título pertence ao crocodilo do Nilo. Enquanto os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos, os ancestrais dos crocodilos sobreviveram ao impacto devastador que selou o destino das feras pré-históricas. Eles assistiram impérios surgirem e caírem, testemunharam a evolução dos mamíferos e resistiram às mudanças climáticas que dizimaram incontáveis espécies. Mas eles não apenas sobreviveram, eles reinam supremos até hoje. Com uma aparência que parece saída de um filme sobre a Era Jurássica, os crocodilos do Nilo são relíquias vivas de um passado distante. Seu corpo é uma máquina perfeita de sobrevivência, projetado para matar. Sua pele, coberta por escamas e placas ósseas chamadas osteodermas, funciona como uma armadura natural, protegendo-os contra rivais e até mesmo contra os golpes das patas de búfalos ou zebras desesperadas tentando escapar de suas garras. Seus olhos, posicionados no topo da cabeça, permitem que eles observem tudo sem precisar emergir da água. Suas pupilas verticais garantem uma visão afiada mesmo no breu da noite, transformando-os em assassinos noturnos implacáveis. Mas sua real vantagem está escondida sob a superfície. Um sistema de sensores de pressão ao longo do maxilar capazes de detectar o menor movimento na água. Uma única ondulação é suficiente para revelar a presença de uma presa.
E não há cenário melhor para esse predador do que o lendário rio Nilo. O segundo maior rio do mundo, um monstro serpenteando por mais de 6.600 quilômetros através do coração da África, dando vida a ecossistemas inteiros e sustentando milhões de criaturas. É ali, entre os bancos de areia e as margens lamacentas, que os crocodilos do Nilo esperam, escondidos como sombras vivas. Do Sudão ao Egito, das planícies do Quênia às águas barrentas de Uganda, esses gigantes permanecem invictos, governando as águas como mestres supremos da emboscada. Enquanto os reinos humanos ascendem e caem, enquanto a savana muda e se transforma, o crocodilo do Nilo continua inabalável, um monstro ancestral, um sobrevivente absoluto, o verdadeiro dono do rio. O crocodilo do Nilo não é apenas um predador. Ele é uma máquina de matar, um organismo esculpido pela evolução para ser o ápice da letalidade. Diferente de grandes felinos que dependem da força das patas e da velocidade, ou de lobos e cães selvagens que caçam em grupo, o crocodilo não precisa de aliados, não precisa de estratégias complexas e não depende de pura velocidade. Ele é um predador absoluto, projetado para dominar. Seu corpo é uma obra-prima da sobrevivência, uma fusão entre brutalidade e resistência. Cada detalhe anatômico deste réptil reforça sua posição como o assassino supremo das águas africanas. O crocodilo do Nilo pode atingir até 6 metros de comprimento, embora a média fique entre 4 e 5 metros. Alguns indivíduos ultrapassam os 1.000 quilos, tornando-se predadores gigantescos que não temem absolutamente nada. Para efeito de comparação, um leão macho pesa entre 180 e 250 quilos. Um crocodilo pode pesar 4 vezes mais. Se os felinos dependem da velocidade e agilidade, o crocodilo se apoia em puro poder bruto e resistência absurda. Sua pele grossa e endurecida funciona como uma armadura natural, protegendo-o de ataques, cortes e até mesmo da força de outros predadores. Mesmo ataques de leões têm dificuldade em perfurar essa couraça. Essa resistência é tão impressionante que os crocodilos do Nilo são capazes de sobreviver a confrontos violentos entre si, muitas vezes emergindo apenas com cicatrizes. A estrutura do seu corpo é incrivelmente compacta e robusta, permitindo que ele absorva impactos e continue caçando sem grandes dificuldades.
Mas essa máquina de matar não é apenas resistente, ela também é incrivelmente forte. Se há uma característica que define o crocodilo do Nilo como um dos predadores mais letais do planeta, é sua mordida monstruosa. Com uma pressão de mais de 5.000 libras por polegada quadrada, ele possui a mordida mais poderosa do reino animal já registrada. A força de sua mordida é tão brutal que pode esmagar ossos instantaneamente, reduzindo costelas e fêmures a fragmentos. Diferente de grandes felinos que precisam sufocar suas presas para matá-las, o crocodilo pode simplesmente esmagar o crânio de um antílope ou quebrar a espinha de um gnu em um único golpe. Mas a brutalidade não para por aí. Os crocodilos não mastigam. Seus dentes são afiados e curvados para trás, funcionando como ganchos que seguram a carne e impedem a presa de escapar. Se um crocodilo pega sua vítima, não há como soltá-la. Seus músculos de fechamento da boca são tão poderosos que, uma vez que ele morde, a única forma de abrir sua mandíbula é com extrema força externa. O curioso é que, apesar da força devastadora para fechar a boca, os músculos responsáveis por abrir a mandíbula são incrivelmente fracos. Isso significa que, se um ser humano conseguir segurar firmemente o focinho de um crocodilo fechado, ele pode impedir que ele abra a boca. Mas, se o réptil conseguir soltar-se e morder, a história acaba ali mesmo. O crocodilo do Nilo possui entre 64 e 68 dentes que, ao contrário dos dentes dos mamíferos, não são permanentes. Quando um dente quebra ou se desgasta, ele é substituído ao longo da vida. Um crocodilo pode trocar até 8.000 dentes durante sua existência. Esses dentes não são projetados para mastigar, mas para perfuração e fixação. Assim que um crocodilo captura sua presa, ele nunca a solta, independentemente da resistência do animal. Suas presas não têm tempo para lutar. O golpe é rápido, letal e sem misericórdia. Mas se os dentes não são feitos para mastigar, como eles se alimentam? Como crocodilos não conseguem mastigar, eles desenvolveram uma das técnicas mais brutais e icônicas do reino animal: o giro da morte. Depois de agarrar sua vítima, o crocodilo gira violentamente seu próprio corpo, arrancando pedaços de carne com uma força descomunal. A força centrífuga gerada por esse movimento é capaz de dilacerar carne e tendões como se fossem papel. O giro da morte tem 3 funções principais: dissipar a resistência da presa. Se o animal ainda está vivo, esse movimento destroça músculos e ossos, enfraquecendo qualquer tentativa de luta. Arrancar grandes pedaços de carne. Como não mastiga, o crocodilo precisa dividir sua presa em porções menores para engolir. Subjugar presas maiores. Quando um crocodilo ataca um búfalo ou uma zebra, o giro pode desmembrar um membro inteiro, tornando a caça ainda mais eficiente. Se o animal ainda está vivo depois de ser mordido, o crocodilo O crocodilo do Nilo não é apenas uma máquina de matar. Ele é uma máquina de resistência e sobrevivência. Graças ao seu metabolismo extremamente eficiente, esse réptil pode passar semanas ou até meses sem comer, desde que tenha feito uma grande refeição. Seu organismo armazena energia de maneira eficiente, permitindo que ele aguente longos períodos de escassez. Além disso, ele não envelhece da mesma forma que os mamíferos.
Diferente de leões, que perdem a força com o passar dos anos, um crocodilo continua crescendo e se tornando mais forte até o fim da vida. Quanto mais velho, maior e mais letal ele se torna. Os indivíduos mais antigos podem viver mais de 70 anos e, durante esse tempo, acumulam experiência e força para dominar territórios inteiros. Com essa combinação de força bruta, resistência e longevidade, não é à toa que os crocodilos do Nilo reinam absolutos nas águas da África há milhões de anos. No mundo da caça existem diversas abordagens. Alguns predadores confiam na velocidade, como o guepardo. Outros apostam na força bruta, como o leão. E há aqueles que usam a inteligência e o trabalho em equipe, como as hienas. Mas o crocodilo do Nilo joga em uma categoria completamente diferente. Ele não precisa correr, não precisa de aliados e não depende da sorte. Ele apenas espera. A paciência é a chave de sua letalidade. Enquanto a savana é um campo de batalhas visíveis, os rios e lagos são arenas de morte invisíveis. Por trás das águas calmas, um predador pré-histórico espreita, imóvel, camuflado no ambiente. Para os herbívoros sedentos, a água representa alívio. Para o crocodilo, representa o momento exato para atacar. Os crocodilos do Nilo não são predadores de perseguição. Eles não correm atrás de suas presas, eles as esperam. Diferente de felinos e cães selvagens que precisam gastar energia para alcançar suas vítimas, o crocodilo conserva toda a sua força para um único e letal movimento. Posicionado estrategicamente nas margens dos rios e lagos, ele se mistura à água barrenta, tornando-se praticamente invisível. Apenas seus olhos e narinas ficam expostos acima da superfície, permitindo que ele monitore silenciosamente o ambiente sem revelar sua presença. Essa técnica é eficiente por dois motivos principais. As presas não veem o perigo chegando. Muitas vezes, gnus, zebras e antílopes entram na água sem suspeitar que há um crocodilo a poucos centímetros de distância. O crocodilo conserva energia. Ele pode ficar submerso por até 1 hora, esperando pacientemente o momento certo para atacar. E quando o momento chega, ele explode para fora da água com uma violência inimaginável. Apesar de sua aparência pesada e corpo robusto, o crocodilo do Nilo não é lento quando decide atacar. Sua musculatura e seu rabo poderoso permitem que ele dispare da água em uma fração de segundo, como um projétil vivo.
A partir do momento em que o ataque começa, a presa tem menos de 1 segundo para reagir. Se for pega pelo focinho da fera, suas chances de escapar caem drasticamente. O ataque ocorre em 4 etapas letais. Explosão da água. O crocodilo dispara como um míssil impulsionado por sua cauda. Mordida precisa. Com uma força superior a 5.000 psi, ele crava os dentes na presa, segurando-a com força inescapável. Arrasto para a morte. Ele puxa a vítima para dentro da água, impedindo qualquer chance de fuga. O afogamento. Com o peso do crocodilo sobre ela e a mandíbula bloqueando qualquer movimento, a presa é sufocada até a morte. A força bruta é sua principal arma. Diferente dos grandes felinos, que precisam estrangular suas presas, o crocodilo vence pelo puro terror da subjugação. Se há um momento do ano em que os crocodilos do Nilo se tornam verdadeiros demônios das águas, esse momento é a Grande Migração. Todos os anos, mais de 1,5 milhão de gnus, acompanhados por milhares de zebras e gazelas, realizam a jornada épica entre o Serengeti, na Tanzânia, e o Masai Mara, no Quênia. Um dos maiores desafios dessa viagem é a travessia do rio Mara, um dos locais mais mortais da África para herbívoros. Os crocodilos do Nilo sabem disso. Eles esperam o ano inteiro por esse espetáculo, onde presas em pânico se jogam na água em desespero. Eles não precisam correr atrás da comida. A comida vem até eles. Quando os primeiros gnus entram no rio, os crocodilos já estão prontos, posicionados em pontos estratégicos. Alguns se escondem perto da superfície, enquanto outros esperam nas profundezas. Assim que a correnteza arrasta os animais, o caos começa. Os ataques são rápidos e brutais. Em meio à confusão da travessia, os crocodilos selecionam suas vítimas, geralmente filhotes ou adultos mais fracos, e atacam sem piedade. Cada ataque segue um padrão implacável. Um único crocodilo morde e arrasta a vítima para o fundo. Outros crocodilos se juntam à matança, segurando diferentes partes do corpo da presa. O giro da morte entra em ação. Cada um dos predadores gira em direções opostas, dilacerando a presa em segundos. Esse espetáculo de horror acontece ano após ano, sem exceção. Durante essas semanas de migração, os crocodilos do Nilo se alimentam em excesso, armazenando energia suficiente para sobreviver meses sem precisar caçar novamente. Para os gnus e zebras é um teste de resistência e sorte. Para os crocodilos, é o banquete de uma vida. Embora a Grande Migração seja um dos momentos mais esperados, os crocodilos do Nilo não vivem apenas de grandes presas. Na verdade, sua dieta é incrivelmente diversificada e inclui peixes capturados com rápidas investidas, aves, muitas vezes pegas de surpresa enquanto pousam na água, macacos e pequenos mamíferos que se aproximam demais da margem. Outros crocodilos. Em tempos de escassez, eles recorrem ao canibalismo. Nenhum animal está a salvo.
Se um predador como um leão ou um leopardo comete o erro de entrar na água perto de um crocodilo, a hierarquia da savana se inverte e o rei da selva se torna uma simples presa. Se os leões têm o trabalho em equipe e os guepardos têm a velocidade, os crocodilos têm a paciência, a força bruta e a eficiência implacável. Eles não correm atrás da presa. Eles não se desgastam em longas perseguições. Eles esperam. Esperam o momento exato para atacar. E quando atacam, não há volta. Com olhos que enxergam dentro e fora d'água, sensores de movimento ao longo do focinho, músculos poderosos e uma mandíbula que pode esmagar ossos, os crocodilos do Nilo são, sem sombra de dúvida, os mestres supremos da emboscada. E para aqueles que ousam atravessar o rio sem cautela, o preço a ser pago é a própria vida. Na savana africana, duas lendas caminham sobre o solo rachado pelo sol escaldante. De um lado, o leão, o rei da selva, o predador terrestre mais temido, símbolo de força e poder. Do outro, claro, o crocodilo do Nilo. Estes dois gigantes não compartilham o mesmo território de bom grado. Quando suas trajetórias se cruzam, o que acontece é um espetáculo brutal. Um choque de titãs onde apenas um pode sair vivo. Apesar de habitar em ambientes distintos, leões e crocodilos são predadores oportunistas e seus encontros não são raros. As disputas geralmente acontecem em torno da carcaça de uma presa ou durante travessias de rios, quando os leões precisam cruzar as águas dominadas pelos crocodilos. São batalhas que misturam estratégia, poder bruto e uma brutalidade primitiva que poucos animais conseguem exibir. Os leões não são predadores aquáticos. Eles dominam a terra, mas quando a necessidade de água ou de uma presa abatida os força a se aproximar das margens, os crocodilos os espreitam com olhos calculistas, avaliando se vale o risco atacar o maior dos felinos. Para um crocodilo, um leão é uma presa como qualquer outra. A única diferença é que ele luta até o último instante. Quando um grupo de leões se aproxima para beber água, a tensão no ambiente cresce. Os crocodilos permanecem ocultos sob a superfície, imóveis, como troncos à deriva. Apenas seus olhos e narinas rompem a água barrenta, observando cada movimento com precisão milimétrica. Um passo em falso de um leão mais distraído pode ser o suficiente para selar seu destino. Quando o ataque acontece, é rápido, brutal e decisivo. O crocodilo avança em um lampejo de poder, emergindo como uma fera mitológica das profundezas. A mordida se fecha ao redor da perna, do pescoço ou da cabeça do leão com uma força esmagadora. Se o golpe for certeiro, há poucas chances de resistência. O crocodilo arrasta a vítima para dentro da água, onde a vantagem é absoluta. Leões não são nadadores natos e na água perdem completamente sua mobilidade e capacidade de luta. O felino se debate violentamente tentando escapar, mas com a mandíbula de ferro do crocodilo segurando-o, a luta rapidamente se torna uma questão de tempo. A força bruta do réptil arrasta o leão para a morte, onde o afogamento é inevitável. Mas nem sempre os crocodilos vencem. Leões são animais incrivelmente inteligentes e estratégicos. Eles aprendem com a experiência e, em algumas ocasiões, se recusam a se aproximar de áreas onde sabem que crocodilos caçam.
O crocodilo do Nilo é um predador implacável, um assassino meticuloso moldado pela evolução para ser um dos caçadores mais eficientes do planeta. No entanto, por trás da imagem de máquina de matar, existe um comportamento surpreendente: o instinto de proteção parental. Ao contrário da maioria dos répteis, que simplesmente depositam seus ovos e os abandonam à própria sorte, os crocodilos do Nilo exibem um dos comportamentos parentais mais sofisticados entre os répteis modernos. A perpetuação da espécie começa com uma batalha feroz entre machos, uma corte complexa e um ciclo de criação onde cada passo pode significar a diferença entre a sobrevivência e a extinção para os filhotes. Após cerca de 90 dias, os filhotes dentro dos ovos começam a emitir pequenos grunhidos, chamando a mãe para ajudá-los a sair. Esse chamado desencadeia uma resposta imediata na fêmea, que escava cuidadosamente o ninho para libertá-los. Mas o mais impressionante acontece a seguir. Com uma delicadeza que contrasta com sua brutalidade como caçadora, a mãe com instinto protetor é vital, pois a jornada até a água é repleta de perigos. Pássaros, mamíferos e até mesmo peixes tentam devorar os recém-nascidos antes que possam alcançar a segurança do rio. Mas mesmo na água, a batalha pela sobrevivência está longe de acabar. Ser um filhote de crocodilo do Nilo é um desafio constante. Desde o momento em que entram na água, os pequenos répteis enfrentam um índice de mortalidade brutal. Apenas 1% dos filhotes chegará à idade adulta, pois a lista de predadores é extensa. Aves de rapina, como águias e gaviões pescadores, frequentemente capturam filhotes enquanto nadam. Peixes predadores, como o peixe-tigre africano, atacam os crocodilos recém-nascidos. Outros crocodilos adultos não hesitam em devorar seus próprios parentes mais jovens. A mãe faz o possível para proteger os filhotes, mantendo-os próximos e afastando ameaças sempre que pode. Ela continua vigiando-os por vários meses, até que estejam grandes o suficiente para se defenderem sozinhos. No entanto, principalmente de insetos, pequenos peixes e anfíbios. Conforme crescem, sua dieta se expande. Eles começam a caçar mamíferos menores, pássaros e répteis, até finalmente atingirem um tamanho onde nenhum animal na savana pode considerá-los presas fáceis. Quando um crocodilo do Nilo atinge os 2 metros de comprimento, ele já é um predador letal. Aos 4 metros pode enfrentar até mesmo búfalos. Aos 6 metros ele se torna um monstro absoluto, capaz de desafiar qualquer criatura, incluindo leões. E assim o ciclo da vida se completa. O crocodilo do Nilo, que começou como um pequeno ovo enterrado na areia, agora se tornou o mais temido caçador das águas africanas. Ele lutou contra predadores desde o nascimento. Sobreviveu aos ataques de aves e peixes. Cresceu em um ambiente hostil e chegou à idade adulta. Agora, ele se tornará o próximo rei do rio, perpetuando a linhagem dos assassinos perfeitos da natureza.